E aí, como o Cris falou, a gente quer ir para a Tailândia, quer ir para a Índia, mas não vai ser o primeiro país. E o primeiro país que a gente vai visitar qual é? Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. E nesse vídeo a gente vai contar para vocês quais são os nossos próximos passos, o que a gente vai fazer, quais são os lugares que a gente vai ir, né? Porque afinal de contas a gente só deu um leve spoiler lá no Instagram que a gente ia visitar a Ásia, possivelmente a Tailândia, talvez a Índia, mas a gente não deixou claro para onde que a gente iria. E aqui agora a gente vai falar tudo preto no branco, né? Para vocês aí, contando tudo. A gente vai abrir o coraçãozinho com vocês, assim, falando dos primeiros passos, porque na verdade a gente não tinha como fazer isso antes, até porque nem a gente sabia, porque tudo está dependendo da questão financeira, né? O nosso orçamento, o nosso budget, né? A gente tem um limite. Ainda para quem não assistiu, a gente tem um vídeo aqui das nossas despesas, né? Quanto que a gente vai gastar por mês, né? Que a gente provisionou quanto que vai gastar, mas a gente não sabe se vai gastar mais, se vai gastar menos. Queremos que se mantenha no orçamento, até porque essa viagem tem que durar 1 ano. Outra coisa também que contribui bastante, né, é a questão dos sittings, né, que a gente tem feito. Então, isso também é outra coisa, né, para quem não sabe ou não assistiu ainda, a gente tem uma playlist aqui no canal, Hospedagens de Graça, que fala também sobre esses sittings, né, que inclusive a gente está neste momento. Então, se você não sabe, a gente também tem esses vídeos falando sobre isso. E aí isso vai contribuir também, porque afinal de contas, um dos valores mais caros, né, da viagem é as hospedagens, e a gente tendo essas hospedagens de graça acaba nos direcionando para o lugar que a gente vai ir. E falando do pet sitting, que é cuidar de qualquer tipo de animal, a gente também vai cuidar de vários tipos de animais na Ásia, que não é o primeiro país que a gente vai ir, a gente já vai contar qual é o primeiro país. E considere também seguir a gente lá no Instagram, porque a gente está postando mais em tempo real, lá com mais frequência, mais rápido do que aqui no YouTube, porque no YouTube exige edição, então demora. Então, lá no Instagram, nesse momento, o pessoal está assistindo sobre essa casa que a gente está em Santa Catarina, sobre o pet que a gente está cuidando. E aí, como o Cris falou, a gente quer ir para a Tailândia, quer ir para a Índia, mas não vai ser o primeiro país. E o primeiro país que a gente vai visitar qual é? Dubai. Dubai é a cidade, né? É os Emirados Árabes. É isso mesmo? É. Bom, a gente ainda está aprendendo essas coisas de geografia, né, na Ásia, né? A gente conhece bastante da Europa, né? Teve a oportunidade de conhecer agora no Brasil Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul, né? Que é de onde a gente é. Bahia também, um pouco do Nordeste. Queremos muito um dia fazer o Brasil inteiro. Inclusive lá no Instagram a gente postou, né, a questão de estar utilizando o transporte não público, né? Obviamente, os ônibus das rodoviárias. Até o público também tem rolado também, os ônibus públicos. Mas, enfim, a gente tem feito isso de ônibus e a gente pensou assim, quem sabe uma série ano que vem, passando por todos os estados do Brasil de ônibus. Né? O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve priorizar o Brasil para o ano que vem? Ou deve continuar na Ásia? Às vezes a gente fala da Ásia de 6 meses, às vezes a gente fala da Ásia 1 ano. A Ásia é muito grande, né? Então a gente não tem mais ou menos uma noção. E claro, tudo vai depender desses fatores que a gente falou, do nosso orçamento, da gente gostar ou não. Então tudo vai depender. Mas eu acho que é uma boa, né, a gente poder, de algum momento aí, dessas nossas viagens, mostrando para vocês, mostrar também o nosso Brasilzão, né? E aí, maneiras fáceis e baratas de economizar, indo de ônibus, com hospedagem, alimentação e tudo mais. E para você que está assistindo esse vídeo aí com um delay aí de uns 2 meses, mais ou menos, para quem é membro do canal, assiste em primeira mão. Então, fica aí a dica, né? Se você quer ficar mais a par do que anda acontecendo, de curiosidades, de dicas aqui do nosso canal, seja membro, né? Para poder receber. O valor é R$ 4,99. É um valor bem simbólico. Bem simbólico, só que o YouTube come uma taxa, né, que é deles de impostos, então para nós fica só R$ 13,50, seria, digamos, um cafezinho. Isso. Então, se você quiser ajudar a gente num cafezinho e assistir os vídeos antes de todo mundo, porque esse, se você não é membro, você só está assistindo agora, 2 meses depois. Se você fosse membro, você já estaria sabendo de tudo antes de todo mundo. Então, considere ser membro aí, vai ajudar a gente bastante. Se para ti vai fazer falta R$ 4,99, não tem problema, dá uma curtida, deixa um comentário, ajuda a gente a crescer aqui. Compartilha com os amigos, com a família, né, para se inscrever, isso ajuda bastante também. E, como você sabe, né, a gente está fazendo aí, então, esse mochilão aí, neste nosso ano sabático, né? Bem econômica, então, bem econômica, então a gente mostra para vocês realmente a parte bem econômica da viagem. O sonho mesmo seria um motorhome, né? Como a gente já falou em alguns vídeos, só que o motorhome é muito caro, um carro adaptado também seria caro. A gente gostaria de poder levar mais coisas e despachar mala, mas também despachar mala vai ser uma coisa cara, porque a gente vai pegar muitos aviões.
Então, no fim, o mochilão foi a melhor opção para nós no momento. Mas quem sabe, né? Quem sabe não, se Deus quiser crescendo no futuro, aí a gente consegue fazer uns upgrades aí em todas as situações que a gente tem no momento. E aí, o próximo destino? Ah, tá. Então, o primeiro destino, que o Cris já falou, que é Dubai, Dubai. Emirados Árabes. A gente tá indo para lá não porque é um sonho. Eu, sinceramente, nunca tive sonho ou vontade. Eu também não. Eu acho que deve ser um lugar bonito, né? Tem muita coisa bonita para ver. A gente já sabe que eles têm tudo coisas. Não sei o que é maior do mundo, esse é maior do mundo. Prédios maior do mundo. Isso é grande, roda gigante. A gente sabe que tudo lá foi criado, né? A questão praia, prédios. Era um deserto, bonitos, né? Há muitos anos atrás. Deve ser bonito, mas como a gente vai para o próximo destino, que é o que a gente quer mesmo, que a gente já vai falar, mas antes de a gente falar o segundo destino da Ásia, porque Dubai vai ser uma conexão bem curtinha para chegar para o país, que vai ser o primeiro país de pet sitting, como eu falei, nunca foi um sonho, porque é muito a vibe comercial, é muito caro, muito caro. Possivelmente a gente vai ter que ficar almoçando, jantando, fazendo lanches, comprando coisas no supermercado, porque às vezes até um restaurante, um simples restaurante com uma comida simples é coisa de... R$100, R$150. Não, 100, R$150 seria até barato. Não, por pessoa. Ah, tá, por pessoa. Então, assim, é um negócio assim, fora da casinha total. É um lugar pra gente rica, pra ostentação e pra quem gosta dessa coisa de shopping, de loja, que não tem nada a ver com a nossa vibe, porque quem já conhece a gente tá em busca de países com maior natureza, com coisas mais, assim, verde, legal, praia, campo, essas coisas. Então, mas, de qualquer forma, a gente não vai poder perder essa oportunidade de estar lá e mostrar isso para vocês também. Afinal de contas, não é todo dia que se vai para Dubai, Exatamente. né? E a gente sabe que é o sonho de muita gente, então, claro, a gente vai querer mostrar tudo de Dubai. Bom, e o segundo lugar depois de Dubai vai ser a Índia. Uau! Para quem assistiu aí Caminho das Índias, eu pessoalmente já assisti acho que umas 3 vezes, recentemente, por sinal. Adoro essa novela, adoro. Não sou noveleira, mas Caminho das Índias foi uma das melhores novelas que a Globo poderia ter feito e retratou muito a cultura da Índia, né? Claro, a parte mais gourmetizada, romantizada, bonitinha, que a gente sabe... os costumes, né? Mostrou um pouco dos costumes, O chai latte. O chai latte, a questão, né, da mãe vaca, né? Sagrada vaca, né? E aí deixa nos comentários aí se vocês assistiram essa novela, se vocês gostam, e aí já assistiram também mais de uma vez ou não, mas deixa aí nos comentários. As músicas dessa novela estão sempre na minha cabeça, ainda mais agora que a gente vai pra Índia. Mas a gente sabe que a Índia, assim como a novela mostrou essa parte bonitinha, romântica... Tem as suas partes não tão... Como todo lugar perfeitas, nesse mundo não tem, não é tudo lindo, né? Afinal de contas, a gente sabe que, né, a questão cultural, né, vai ser um choque para nós, né, porque a gente está acostumado com uma certa coisa e a comida gente vê também, comidas, os hábitos, né, sei lá, hábitos, limpeza, a gente já viu muitas coisas. Que a questão da higiene para eles não é tão assim como a gente, que a gente é muito, né, ligado à limpeza, né? E claro, que é a questão também que a gente quer conhecer os lugares, eu acho que, né, deve ser um país fantástico para visitar. Sim, tem de tudo. Tem neve, tem praia, tem floresta, tem bicho, tem natureza. Isso. Então, a gente irá começar também, primeiramente, numa parte, vamos dizer assim, mais Nutella, digamos assim, da Índia, porque a gente vai começar na parte sul. Que, se eu não me engano, eu posso estar errada, se eu não me engano, o sul é a parte da Índia um pouquinho com mais poder aquisitivo, pelo que eu entendi. E também há uma parte mais, assim, natureza. Dizem que lembra muito o Nordeste. Que essa coisa é uma parte mais litorânea. Verde, né? Litoral e tal. O clima melhor, mais ameno. Porque já no norte pode nevar, tem lugares mais frios na Índia, enfim. Mas então, iríamos... já começar pela parte Nutella da Índia, depois a gente vai... a parte, né, raiz. A parte punk da Índia. Tuk-tuk, buzinas, né, muita gente. A gente tá tentando se preparar psicologicamente, porque a gente também sabe que no fundo, não vai ser fácil, vai ser complicado, vai ser estressante. A questão da língua não vai ser uma barreira, porque a gente fala inglês fluente, graças a Deus, né? Pela decisão de ter morado na Irlanda, em Malta e aprendido inglês, isso vai ajudar muito a gente. Então, na Índia, né? Se eles falam inglês, muito melhor, né, do que... O tempo todo, tipo, é a segunda língua oficial deles, se eu não me engano. Então, enfim, pela história, né, eles foram colonizados pelos britânicos, então é um dos motivos pelos quais eles falam inglês. E aí, claro que a gente vai mostrar tudo para vocês, né? A gente... como a gente falou, a gente vai começar pela parte do sul, depois a gente... Então começa assim, parte Dubai toda glamurosa. Isso, aí vamos dizer assim, rainha uma parte... do funk. Isso, nutelagem, né? Habibi. Habibi, né? Não sei o quê. E aí depois vai
aquele né? negócio assim, Índia. Vamos para o caminho das Índias, na parte mais Nutella, e aí depois a gente vai ver outros lugares aí para visitar lá e para conhecer. Afinal de contas, também um dos lugares que a gente quer muito visitar, né, é o Taj Mahal. Sim, né? aquele... É lindíssimo. Não sei se a gente... Não é castelo, né? É um templo. Um templo, Aquela coisa bonita e tal. Enfim, tem muita história que a gente tem que aprender, a gente tem que estudar sobre os lugares. A gente pode, às vezes, estar falando besteira, mas é que, né, a gente não é professor de geografia nem de história. Mas isso é outra coisa que a gente comentou para vocês, né, que não é fácil, e aí nós estamos também nesse nosso ano sabático, mas afinal de contas é um trabalho, né? É o nosso trabalho. E, para encerrar, qual seria, depois de Dubai e Índia, qual seria o próximo país? Não sabemos. Não estamos nem fazendo suspense, porque assim, depois de sair da Índia, o bom seria Sri Lanka e Nepal. Em termos de onde a gente vai estar, vai depender de onde a gente vai estar, né? Porque a parte do sul fica mais perto de Sri Lanka. Mas a parte mais lá para os lados de, Nova Delhi, aí fica mais perto do Nepal. Então vai depender de onde a gente estiver. Então a gente não sabe mesmo. Então, assim, vai depender quanto que vai custar a passagem, vai depender se a gente vai gostar da Índia, porque se a gente gostar da Índia, a gente tem visto para 1 ano lá, então a gente poderia ficar mais tempo. Assim, se a gente gostar muito da Índia, eu ficaria 3 meses lá, sairia e voltaria de novo, porque é só questão de sair e aí pode voltar de novo. Mesmo tendo um visto de 1 ano, tem que ficar só 3 meses na Índia e sair e entrar. Aí tudo bem, tudo certo. Então, assim, daria para ficar fazendo esses bate e volta pela Índia toda, porque ela é gigante, que nem o Brasil, né? Um dos maiores e mais populosos países, né, de todos, que nem o Brasil. Então, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai e volta da Índia ou faz Nepal. Assim, sinceramente, eu gostaria que fosse Índia, Tailândia, China e Japão. Que são os 4 países que a gente quer muito conhecer. Se a gente fizer esses 4, eu já tô muito feliz. Vai valer muito a pena já esse período aí que a gente está planejando aí, como tu falou, né, de 5, 6 meses na Ásia. E a gente tá um pouco perdido se a gente deveria ir para esses outros, Sri Lanka e Nepal, que para mim nunca foi um sonho, mas eu sei que eles são lindíssimos. E afinal de contas, como vai ser caro para ir até a Ásia, né? E a gente vai estar por lá, talvez, de repente, se a gente não fizer, a gente pode se arrepender depois. Porque aí voltar para lá de novo vai ser difícil, né? Pela questão financeira, porque, né, só essa passagem para Dubai já foi muito cara. E aí depois a passagem de Dubai para a Índia também não foi nada barata. Então, veremos. Cenas dos próximos capítulos do Sonhei e Viajei. Gostaríamos que, se você já fez a Ásia, deixe o seu palpite aqui, sua sugestão. Assim, tem muita gente já ajudando a gente na internet, de casais que já estão na Índia, estão dando dicas. Então... Ou que você já tenha ido já, né, para a Índia ou para algum lugar na Ásia, né, Tailândia, enfim. Deixa aí também essa sugestão de lugar, ou olha, acho que vocês poderiam visitar tal lugar, porque principalmente a gente, né, como a Aline falou, a gente talvez de repente está perdendo alguma coisa bonita e interessante se ver nesses outros países. Vietnã é um lugar também lindíssimo, então assim, nossa, tem muita coisa. Tem muito lugar para ir, então... A gente vai ver, a gente vai decidir e vai contar para vocês. Deixe seu like, deixe sua curtida, compartilha com os amigos. Deixe seu comentário aqui, se ficou até o final. Vamos viajar para a Ásia juntos, algo do tipo aí, porque a gente quer saber se você também vai viajar com a gente, porque às vezes se você não tem condições, ou talvez não é nem o seu sonho, é uma forma de viajar com a gente. Isso, acompanhando tudo. Acompanhando tudo. E é isso, obrigado por ter assistido mais um vídeo de Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo. Mas não do sonho. Até a próxima. Tchau. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como preencher o formulário online para ir para a Índia, para tirar, né, antes de ir para a Índia, o visto de turista. Então fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar o preço, as informações que eles vão pedir, quanto tempo leva para a emissão desse visto de turista.